Ok, nós estamos na página 61 e estamos vendo a teologia de Menno Simons. E especificamente agora o pecado, o que ele entendia sobre o pecado. Ele disse que há 4 tipos de pecado. O primeiro tipo é o pecado original, uma ideia que outros ensinavam e ele concordava existe. Ele era somente diferente na questão da condenação. Ele disse que ninguém é condenado pelo pecado original, somente pelos atos que ele comete através do pecado original. Agora, isso nos leva para o número 2, o segundo tipo de pecado, e é o pecado real. O que é esse pecado real? São as obras da carne, que são os resultados do pecado original. São pecados como adultério, fornicação, ganância, ódio, inveja, furtos, homicídio e idolatria. São também cometidos pela vontade do homem e serão condenados se não tiver arrependimento. Por exemplo, Jesus disse aqui em Mateus 15, versículo 19: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, nós sabemos que alguém pode ensinar, não, você é vítima do ambiente ou vítima das tentações do diabo, você é basicamente bom, e quando você erra é a influência de forças externas. Não é isso que Jesus ensina. Ele diz que esses pecados vêm do coração. Tiago diz, se vocês quiserem olhar, em Tiago capítulo 1, ele diz: ninguém, versículo 13, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E concupiscência é desejo pecaminoso. Claro, a Bíblia na língua original quer dizer somente desejo, mas na Bíblia é basicamente sempre um desejo errado, um desejo pecaminoso. Então ele diz que existe algo dentro de nós que quer essas coisas erradas. Versículo 15 diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, Menno Simons disse basicamente isso: você tem pecado original, e você nasce com isso por causa de Adão. E agora, quando você peca, esse pecado sai ou vem do pecado original. E esse pecado que vem do pecado original é o pecado real. Só os que nascem de novo, ele falou, terão o poder para resistir o pecado original e morrer para pecados reais. Então, agora ele diz, o salvo tem poder contra isso que o não salvo não tem. Simons não pregava que o nascido de novo é capaz de chegar a um nível de resistência que não peque mais, mas ao mesmo tempo ele insistia que o convertido não anda mais nas concupiscências do pecado original. Agora, novamente, nós estamos chegando a esse ponto de Menno Simons e nós lutamos no nosso entendimento o que isso quer dizer. Ele está dizendo, o crente não chegue a um ponto de não pecar mais. Por exemplo, João Wesley, ele e os metodistas ensinavam que o crente pode se santificar tanto que elimina a carne e não peca mais. Menno Simons, ele não ensinava isso, mas ao mesmo tempo ele insistia que a pessoa salva não anda mais nesses desejos errados do pecado original. E
Daí você luta com isso, mas então como é que explica quando o crente peca ou seja o que for? Notamos que isso não dá espaço para as exortações do apóstolo Paulo, onde ele diz para pessoas já convertidas que eles têm o velho homem, que eles precisam se despojar do velho homem. Vou procurar isso daqui em Efésios 4:22, isso. Diz aqui, e que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, aqui, irmãos, o apóstolo Paulo diz para pessoas salvas, já convertidas, vocês precisam se despojar do velho homem. Em outras palavras, para Paulo, existe a possibilidade de uma pessoa salva ainda andar no velho homem. O homem que não é convertido, o homem que é pecaminoso, o homem que opera pelo pecado original. Então existe a necessidade do salvo decidir pela vontade dele não seguir essas concupiscências. Mas pela teologia de Menno Simons, não existe isso. Se você é convertido, você não tem que decidir isso, porque isso já aconteceu pela própria salvação. Em outras palavras, parece que Menno Simons está juntando justificação e santificação para ser basicamente a mesma coisa. Mas a Bíblia fala sobre a ideia de crescer, fala sobre a ideia de precisar lutar contra esse velho homem que quer pecar. Página 62. Ou seja, se o convertido vai viver sempre de uma forma santa, porque existe a necessidade de exortá-lo a se despojar do velho homem. Vamos continuar aqui, número 3, fragilidades humanas. Esse é o terceiro tipo de pecado, segundo Menno Simons. E esses são os pecados comuns entre o povo de Deus, mas são diferentes do que os pecados do mundo, porque neles não existe mais o prazer em pecar, ainda que um pecado em si traz prazer. Eu tentei explicar isso para os meus filhos esses dias. Quem gosta de bolachas, levanta a mão. Ok, é errado gostar de bolachas? Não, pelo menos eu não acho que é errado gostar de bolachas. Mas, se sua mãe proibir você entrar na cozinha e pegar uma bolacha, é pecado pegar uma bolacha? Sim, porque você desobedeceu a sua mãe. Mas se você entrar e pegar a bolacha e comer a bolacha, você vai ter prazer em comer a bolacha? Sim. Mas há uma diferença entre essa fragilidade e você gosta de bolacha e sua mãe falou para você não pegar você pegou e você comeu, e o prazer de querer pecar. O prazer que diz, mamãe falou para eu não fazer isso e eu quero fazer isso porque ela falou que eu não posso. E recebendo o prazer do próprio ato. Parece que Menno Simons está dizendo, olha, existe fragilidade humana. O homem, ele quer algo, é pecado, há prazer naquilo, ele comete, ele cai, beleza. Só que ele não tem prazer, o salvo não tem prazer no ato de pecar. Ele tem prazer naquele pecado, mas no ato mesmo de fazer algo contra Deus, ele não tem prazer nisso. Esse é o terceiro tipo de pecado, ele diz fragilidades humanas. E a quarta aqui, o quarto tipo de pecado é apostasia. Por um lado, Simons acreditava na perda da salvação, porque ensinava a possibilidade de um crente pecar contra o Espírito Santo, de tal forma que será eternamente perdida, ou seja, a apostasia do crente. Por outro lado,
ele ensinava que se o homem que se chama de crente vive em desobediência aos mandamentos de Cristo, então não é crente de verdade. Por exemplo, se vocês puderem olhar comigo, Mateus capítulo 7, versículo 23. Esses que fizeram milagres e expulsaram demônios, etc. Versículo 23 de Mateus 7. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então Jesus, pode marcar a palavra, ele disse aqui: nunca vos conheci. Não, eu conheci você, você me recebeu como seu salvador, você estava no ministério me servindo, éramos amigos, sabe, tudo legal entre nós, eu seu Pai Celestial, você meu filho, beleza, mas daí você começou a pecar, eu decidi abandonar você e largar você e você vai para o lago de fogo. Não é isso que Jesus diz aqui. Ele diz aqui: nunca vos conheci. Então essas pessoas fazem até maravilhas, versículo 22, mas nunca tinham relacionamento verdadeiro com Jesus. Então, parece que Simons acredita nisso, mas por outro lado, ele ensina que existe o quarto tipo de pecado, que é a apostasia do crente. A ideia da pessoa que crê em Jesus de verdade, é salvo, consegue abandonar a fé em Jesus e perder a salvação. Eu não sei como ele consegue reconciliar essas coisas. Como batistas, acreditamos que a doutrina de apostasia não é que um verdadeiro salvo consegue rejeitar a Cristo, mas sim um descrente pode parecer crente por um período e, afinal de contas, rejeita tudo o que a palavra de Deus fazia na sua vida. Vamos para 1 João capítulo 3, por favor. 1 João capítulo 3. Aqui, esse versículo é muito importante, muito bom, dentro de uma passagem muito difícil. Mas 1 João capítulo 3, versículo 9, qualquer que é nascido de Deus, não permanece em pecado. Então é impossível permanecer em pecado aquele que é nascido de Deus. Mas por quê? Ele diz aqui: porque a sua semente, falando sobre a semente de Deus, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Esses dias, quantos dias, Paulo, a gente está conversando sobre essa passagem? É uma passagem que você pode dizer: nossa, mas diz aqui não pode pecar. Bom, e podemos lidar com todas as interpretações dessa parte, e que não é meu alvo nessa aula agora. O que eu quero mostrar aqui é que essa pessoa não consegue permanecer em pecado por causa dessa semente divina dentro de si. Não é possível isso acontecer. E, em outras palavras, perder a salvação e ser apóstata depois de ser verdadeiramente salvo não é possível. Deixe-me dar outro argumento, que esse argumento já é super forte, mas outro argumento que é até mais forte ainda, que para mim elimina a possibilidade de um verdadeiro salvo perder a salvação. Em Efésios 1 e outras passagens, mas especificamente Efésios 1, a Bíblia diz que nós somos predestinados antes da fundação do mundo. Bom, isso quer dizer que antes de existir o planeta Terra, esse planeta, Deus já sabia quem ia receber o Filho dele e já determinou que essas pessoas vão estar na glória um dia. Então Ele já determinou, já predestinou essas pessoas para estar nos lugares celestiais antes do nascimento biológico delas. Se Deus já decidiu antes da minha existência me colocar na glória, porque Ele, pela presciência dele,
me elegeu em Cristo, dizendo, ele vai receber Jesus, então vou determinar que ele vai no céu, então não tem nenhuma lógica em falar que você pode receber Jesus e perder Jesus, e receber Jesus e perder Jesus, como se Jesus tivesse um livro grande, o livro da vida, e um lápis com borracha, ele escreve seu nome, você peca não sei quantas vezes, mas você realmente está ruim mesmo, ele apaga seu nome, e daí você se arrepende e ele coloca seu nome de novo no livro da vida, porque ele é infinito e eterno, ele sabe de tudo, e ele já decidiu. A Bíblia fala claramente isso no Efésios 1, e isso não é calvinismo, eu não falei que ele escolheu aleatoriamente, eu falei como Efésios 1 diz, ele escolheu em Cristo, e Pedro diz na epístola dele, que é pela presciência dele. Então ele sabia de antemão quem ia estar em Cristo, e determinou que essas pessoas vão ser salvas. Então, Menno Simons, ele é um homem que eu concordo com muita coisa que ele fala, mas ao mesmo tempo ele fala umas coisas e eu fico meio confuso, o que é que você quer dizer? Alguém fala para mim, mas pastor, tem apostasia na Bíblia? A Bíblia fala sobre apostasia. Sim, mas de que forma? Como que é a apostasia na Bíblia? Bom, vamos para João 6, 26. João 6, 26. E diz aqui, Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Tinha gente que seguia Jesus, que não queria Jesus, queria a comida que ele fornecia. Pessoas que estavam nos cultos, ouvindo a pregação, falando amém, aleluia, mas não queriam Jesus de verdade. Daí, Jesus, em versículo 53 e versículo 54 e até o versículo 59, por aí, ele fala, vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. E esses mesmos discípulos rejeitavam isso. E Jesus perguntou, em versículo 60, duro este discurso, quem o pode ouvir? Eles perguntaram isso, daí ele falou no versículo 61, isto escandaliza-vos? Daí, em versículo 66, João 6, desde então, muitos dos seus, marca a palavra, discípulos, tornaram para trás e já não andavam com ele. Note comigo, João 8, versículo 30, dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, você crê em mim até um certo ponto, mas o conhecimento e a crença em mim que te libera do pecado, você não tem ainda. Você está comigo, mas não está comigo. Daí, para esse mesmo grupo, ele vai falando, e olha o que ele fala aqui em versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Então ele está falando para as pessoas que estavam crendo nele até um certo ponto. Na verdade, vocês não são de mim. Sua fé é limitada em mim, porque eu vou falar algumas coisas e vocês vão acabar me rejeitando e me crucificando. Daí, deixa eu mostrar mais uma passagem para vocês, em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, e vamos notar aqui, versículos 38 e 39. Se sua versão da CF é um pouco mais antiga, eles têm algo aqui que ficou muito importante e a nova versão mostra isso. Em Hebreus capítulo 10, versículos 38 e 39. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, novamente, Menno Simons ensinava que a apostasia é quando o crente se torna descrente, o salvo se torna não salvo. Isto é impossível, impossível. Quem crê tem a semente de Deus dentro dele, foi
eleito por Deus antes da fundação do mundo. Essa pessoa crê totalmente em Jesus para a salvação e não tem como rejeitar Jesus. Quer falar algo? Fala de novo. 1 João 2,19. Outra boa passagem sobre os anticristos, né? Vamos chegar aqui, 1 João 2,19. Na verdade, versículo 18 é essencial para entender 19. Deixa eu ler para vocês. 1 João 2, 18 e 19. Filhinhos, é já a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Eu posso ler versículo 20 também. E vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Então essas pessoas estavam na igreja com o povo de Deus, mas não tinha a unção. Essa unção é o novo nascimento, é o Espírito Santo, é ser ungido por Deus na questão da salvação. Mas essas pessoas não têm isso, estão conosco cantando os hinos, lendo a Bíblia, falando amém, aleluia, participando do ministério, às vezes são pastores. E um dia, algo fica claro, essas pessoas são contra Deus, inimigos de Deus, são anticristos. Mas estavam conosco, e João diz, olha, eles estavam, é verdade, estavam conosco. Só que por sair do jeito que eles saíram, dá para ver, esses são anticristos. Não tem nada a ver. Então, novamente, apostasia bíblica não é a ideia de perder a salvação, algo que você não tem como perder, nem rejeitar, porque a semente de Deus está dentro de você. A apostasia é alguém que chega extremamente perto da porta do céu, beija até a porta, como Judas Iscariotes, e vira as costas. Está aqui, mas rejeita. Essa é a apostasia bíblica. No caso, você pode ver a negação de Cristo por Pedro, e era algo que era só da boca para fora, tendo várias evidências que Pedro nunca negou Jesus no seu coração. E alguém, mas ele negou Jesus 3 vezes. Mas ele estava com medo, ele errou. Mas aqui, Jesus estava aqui, ele não rejeitou Jesus. Errou grandemente, sim, era horrível. Era um pecado basicamente sem igual. Mas ele não rejeitou Jesus do coração. E quando Jesus voltou para ele falou, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Porque ele amava. Mas naquele momento ele estava com medo. Bom, vamos tentar lidar com o cristão carnal. Aqui, página 62. Se eu puder ensinar sem me perder novamente nas notas hoje à noite. O cristão carnal. A teologia de Simmons não dava muito espaço para a ideia de um cristão carnal. Simmons focava tanto em vencer as falsidades do catolicismo e do luteranismo, que acabou não permitindo a possibilidade de o convertido cometer grande pecado. Por exemplo, não é possível Davi cometer adultério com Batseba, mas a Bíblia fala que esse homem, que era de Deus, cometeu esse pecado. Eu sei que é da outra dispensação, mas mesmo assim é um exemplo de algo possível. Por um lado, Simmons lutava contra os católicos que praticavam certos rituais e rezas para demonstrar arrependimento, mas não tinha verdadeiro arrependimento. Por outro lado, Simmons lutava contra os luteranos, que enfatizavam tanto a salvação por meio da fé, que eles caíram no erro de continuar fortemente no pecado, porque focavam na ideia que as obras não têm nada a ver com o destino da alma do convertido. Então nós precisamos entender menos Simmons. Eu não estou aqui para totalmente destruir ele nesse ponto. Eu estou querendo dar discernimento para vocês. Por um lado, tinha os católicos que faziam certos rituais, achando, não, mas se eu orar isso, rezar essas palavras 1000 vezes, então vou demonstrar arrependimento para Deus. E Deus diz, essas coisas são tradições vazias, não tem valor nenhum para mim.
Por outro lado, Menno Simons estava lutando com os luteranos que falavam que a única coisa que você precisa é a fé. Mas tipo, fé tão vazia, tão sozinha, tão tipo morta, que não tinha nada. E Menno Simons estava lutando com essas coisas, mas ele acabou basicamente eliminando o ensinamento bíblico do cristão carnal. Isso deve nos levar a refletir sobre o motivo, sobre o que motive a sistematização da nossa teologia. A Bíblia claramente fala do cristão carnal e exorta os santos a ativamente se despojar do velho homem. Então, tais lutas fazem parte da vida do salvo, mas Simons, focado tanto na luta, não deu lugar para esse ensino bíblico. É notável que todos os reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino e Simons, tinham certas fraquezas nas suas teologias por causa dessas lutas uns com os outros. Por favor, não percam essa realidade. Eu vejo Lutero, Zwinglio, Calvino e Simons fortes em certos pontos da teologia, mas fracos quando eles brigavam entre si. Vocês estão me ouvindo? A importância desse ponto pode transformar a sua vida se você quiser ficar arrogante em algum ponto de vista contra alguém que fala algo diferente. Tenha humildade, sempre estar disposto a dizer eu não sei, porque quando eu analiso esses homens, eu vejo eles estão fortes, bons, tudo bacana, e daí chega um certo ponto, cai, fala uma besteira. Vamos chegar aqui em 1 Coríntios capítulo 3 para terminar hoje à noite. Voltando para a ideia do cristão carnal. Muitos hoje em dia estão dizendo que a ideia do cristão carnal saiu dos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil, e muitos que têm doutrina ou teologia reformada estão falando que é uma falsa doutrina e tudo. Eu não quero brigar com essas pessoas, mas essa doutrina não é algo americano, é algo bíblico. Esses dias eu ouvi um cara falando isso, que veio dos Estados Unidos. Não, veio da Bíblia. Olha aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ok, mesmo versículo. Ele chama esses aqui irmãos. Irmãos é o nome que você dá para alguém que é salvo. Eu chamo alguém que é salvo, meu irmão em Cristo. Ele também diz aqui, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ele fala em Cristo, ele não está falando sobre pessoas do mundo. Ele fala em Cristo, e ele fala que essas pessoas que têm o Espírito de Deus por causa de Cristo, são ainda carnais, ou seja, estão deixando coisas carnais causar problemas na igreja, coisas que são do velho homem. Daí ele fala, versículo 2, com leite vos criei, porque eles já nasceram em Cristo e precisavam ser criados pelo leite da palavra. E não com carne, coisas pesadas da Bíblia, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque olha aqui, ainda sois carnais. E como eles são carnais? Ele explica aqui. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais. Olha, aqui irmãos, 1 Coríntios 3 não veio dos Estados Unidos, veio de Deus, é a palavra de Deus. Eu sei que vocês não têm esse argumento, mas eu vi isso esses dias, eu pensei, que é isso? Isso é tão claro aqui. Um homem de teologia reformada, calvinista, ele mudou uma das palavras em capítulo 2 para poder eliminar o ensinamento do cristão carnal em capítulo 3. Olha, na hora que você precisa mudar a Bíblia para chegar a uma certa teologia, você já deve duvidar o que você está falando. Mas aqui é muito claro. Quando você recebe Jesus, você recebe uma nova natureza. Mas a antiga natureza ainda existe. É a carne, o velho homem, o que é condenado. E agora você e eu, nós temos uma decisão.
Você pode alimentar a carne ou o espírito. Você pode seguir o que traz as concupiscências ou o que vos leva a produzir fruto na sua vida. A decisão é sua. Pela carne, são obras, você fica estressado no pecado, ou, por outro lado, você pode pela fé honrar a Deus e Ele opera pela graça para você crescer e crescer e crescer, e coisas como inveja e contendas e dissensões acabam enfraquecendo porque você está seguindo o Espírito que já está dentro de você. E Menno Simons, ele entendeu muita coisa boa sobre o novo nascimento, mas essa luta entre o Espírito e a carne, parece que ele não entendeu muito bem, talvez por causa das brigas que ele tinha com os luteranos.